Bem, então está disparando. Está disparando a praga que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vários estados estão relatando o aumento desse problema. Idaho, Nevada, Oregon, na região de Yellowstone, por exemplo, estão sendo relatadas esse tipo de coisa. Os chamados grilos mormons estariam invadindo amplas áreas dos Estados Unidos, especialmente nesses 3 estados já mencionados. Muito obrigado por nos acompanhar nesta transmissão ao vivo. Estamos ao vivo. Saudações para MT, para Roblox, para quem mais está chegando, para Dominique também. Abraço para toda a comunidade que chega. Doni, perdão e saudações. Edwin, como tem estado? Martin, saudações. Olha, a questão é que, bom, quando se fala de pragas, de repente sempre dão aquele tom, vamos dizer, apocalíptico, bíblico e coisas desse tipo, mas não tem nada a ver. As pragas são a coisa mais normal do mundo que de repente acontecem, principalmente quando há climas extremos, quando há variações nos climas durante vários períodos de anos. Há excessos de certos tipos de alimentos e esses excessos geram pragas, né? Essa é a situação, né? Dito isso, vamos aos detalhes. No nosso Nájera, Nidajon começaram a detectar que havia um aumento tremendo desse tipo de problema, né? As pessoas até pegam com as mãos e mostram as imagens. Vamos lá, essas pragas que têm sido relatadas em diferentes áreas. O que é uma praga, afinal? Bom, é quando há um aumento de insetos que, digamos, é desproporcional, né? Esse é o ponto. Não devemos temer as palavras, pois existem para serem usadas e têm um significado. O que elas significam? Bom, isso não significa nenhum apocalipse, nada disso, mas sim que acende um alerta. Porque isso pode gerar situações, por exemplo, nas plantações, pode haver situações de desequilíbrio ambiental, esse tipo de coisa. O que acontece é que as autoridades locais vinham informando que os insetos apareceram desde abril, mas não consideraram isso um problema até que a população desses bichinhos começou a explodir, e agora, bem, já é visto como um problema potencial. Recebem o nome de grilos mormons, mas na verdade não são grilos de verdade. Eles se parecem mais com gafanhotos e podem chegar a até 5 centímetros de comprimento. Um dos aspectos mais importantes do comportamento deles é que são canibais. Eles se alimentam dos mais fracos, feridos e retardatários, o que aumenta o nascimento desses insetos, que continuam se multiplicando. O comportamento gera uma espécie de marcha constante para frente. Eles vão avançando, vão avançando, vão avançando em enormes massas móveis que não param. São como nuvens de insetos, né? Que vão avançando, provocam danos agrícolas significativos, afetam plantações inteiras e esse é o maior problema, que de repente pode haver problemas. Problemas nos alimentos, nos campos, né? As autoridades estão em alerta. Agora, evidentemente, para isso também existem soluções. Daqui a pouco vamos conversar sobre elas. Enquanto isso, fora de interpretações, vocês já sabem, né, de coisas estranhas, né, que aqui não cabe a nós julgar essa parte. A nós cabe mais informar os detalhes. Primeiro, por que essa situação acontece? São insetos parecidos com gafanhotos que vivem naturalmente no oeste dos Estados Unidos. Naturalmente, eles estão lá. O problema é quando há excesso, quando se tornam enxames grandes demais. Quando há menos umidade e, digamos, menos, vamos dizer, menos doenças naturais no solo, mais ovos sobrevivem. E esses ovinhos fazem com que, digamos, a demografia desses insetos exploda. Quando isso é relatado e as temperaturas aumentam mais do que o normal, os ovos eclodem antes do normal. E então, chegam indivíduos demais à idade adulta justamente quando as plantações estão prontas. Eles passam a comer e se reproduzir mais, tornando-se um grande problema. Se as temperaturas sobem antes do esperado, os ovos eclodem mais cedo e os indivíduos atingem a fase adulta mais cedo. As secas prolongadas podem afetar aves, podem afetar répteis e outros animais. Porque as aves, quando há muitas aves, elas comem. São alimentos perfeitos para as aves, para répteis também. O problema é quando não há. Quando há muita seca, a quantidade de aves diminui e a quantidade de répteis também. Então, aí não tem quem os coma e acabam ficando em excesso. Dentro desses ciclos naturais também existem ferramentas que as pessoas usam, que os fazendeiros principalmente usam, para eliminar esse tipo de praga.
É preciso lembrar que esse fenômeno, ou esses fenômenos, nós vivemos há alguns anos no Sahel, na parte norte da África. Só que a diferença entre os Estados Unidos e essa região é que nos Estados Unidos, olha, eles não ficam pensando duas vezes. Eles dizem, tem excesso disso, tem praga disso aqui, aqui, e começam a mandar aviões, até mesmo agora com drones, e começam a pulverizar toda essa região. Então vem a praga, eles pulverizam, vem a praga, eles pulverizam, e não deixam eles passarem. Ou seja, a solução é bastante eficaz e bem rápida. Sim, claro, obviamente eles estão usando produtos químicos e esses produtos químicos às vezes geram controvérsia porque podem causar outros tipos de problemas também. O que aconteceu na África naquele ano foi há, sei lá, uns 3, 4 anos. O que aconteceu é que eles não tinham orçamento. Foi preciso calcular aproximadamente o necessário, pois além disso avançava pelos países e gerava sérios problemas, principalmente na agricultura. Então eu me lembro que naquele ano se juntou, pediam acho que 150 milhões de dólares. Acho que arrecadaram cerca de metade, uns 70. E com isso tentavam fumigar por partes, né? Iam fazendo como corredores, por assim dizer, para que fossem por uma certa área. E iam fumigando o resto para que não se espalhasse demais. Mais ou menos conseguiram controlar. O que quero dizer é que, quando falta orçamento e soluções, o problema se torna enorme e até internacional, como naquela ocasião. Desta vez, não. Pragas dos Estados Unidos já chegaram ao México várias vezes e foram rapidamente contidas. O mesmo ocorre no sentido inverso. Ambos controlam rápido. Então, normalmente não se espalha muito. Na verdade, já é notícia que 3 estados tenham o problema, porque é raro acontecer algo assim, não é? Insisto, não é que não aconteça. Acontece com muita frequência, quase todos os anos. Quase todo ano acontece. Só que eles conseguem conter rapidamente, não é? Eles colocam ali os inseticidas ou os produtos químicos que usam e acabam com isso, né? Agora, quais são as consequências imediatas? Eles destroem tudo porque não comem qualquer alimento. O que eles gostam é de alfafa, trigo, pastagens, pomares, forragem para o gado. Isso é o que eles mais gostam. E sim, realmente causam prejuízos milionários, né? De milhões de dólares. Ou seja, isso é um problema. Sim, é um problema. Não digo que não, mas tem solução. Isso reduz o alimento disponível para vacas e ovelhas e aumenta certos custos de alimentação. Sabemos que isso realmente tem efeito, né? O problema é conhecido. Quando virem isso na estrada, não confiem, pois ela fica mais escorregadia com tantos insetos. De repente, vocês se surpreendem, né? Se acontecer com vocês, lembrem disso. Vocês estão de moto, de carro, tanto faz, e freiam. Onde tiver muito inseto, pode ficar mais escorregadio. Na verdade, já aconteceram acidentes, por causa do excesso de insetos nas estradas. Em algumas ocasiões, quando é excessivo, a visibilidade fica reduzida, mas isso já é demais. Não estamos chegando a esse nível. Há um gasto maior para o controle biológico através de inseticidas ou pesticidas, não é? Há perdas agrícolas e aumento nos custos dos produtos, que é a principal consequência. Isso está muito relacionado com a seca intensa. Invernos menos frios também, porque nos invernos rigorosos as pragas diminuem em geral. Por exemplo, quando temos um inverno rigoroso, no ano seguinte vamos ter poucos mosquitos. Mas tem que ter sido um inverno rigoroso, realmente frio e prolongado, porque os ovinhos dos insetos, dos mosquitos, por exemplo, desaparecem quando está frio demais. Precisa ser um período longo. Um único dia com 5 graus não adianta. Acho que era menos de 3 graus e que pelo menos por 5 dias seguidos, algo assim, é quando a população desses insetos diminui bastante. Então, primaveras mais quentes também podem causar problemas, né? Então, essa foi uma primavera muito quente em algumas regiões dos Estados Unidos. Isso também pode ser uma das razões. Agora sim, entre os aspectos mais interessantes, digamos, das consequências, é preciso entender que é um ciclo que pode ser quebrado e que, na verdade, acontece todos os anos, ou nem todos os anos, mas com frequência, digamos assim. A não ser que haja uma má gestão. Sim, agora, não se leva em conta, né? Ou seja, vamos lá, se faz um trabalho ruim e o pessoal desses estados não se empenha,
Então, o problema já não é mais da praga em si, mas sim de quem está deixando ela passar, né? Então, vamos ver o que fazem o pessoal de Idaho, de Nevada e de Oregon, que são eles que têm agora a possibilidade de resolver esse problema, né? Dito isso, como você está, Francisco? Muito bom. Leonardo, também um grande abraço. Dito isso, vamos nós aos assuntos, né? Vamos a outros temas também importantes. Com certeza vamos continuar vendo imagens desse assunto. Ou seja, vamos ver imagens desses insetinhos, né? Vamos para outros temas, para outros assuntos importantes do que acontece no mundo. Hoje deixamos uma enquete para vocês que vamos comentar à noite, mas deixamos uma enquete um pouco diferente do normal. Sempre perguntamos para vocês sobre geopolítica, sobre o que acontece no mundo, sobre coisas assim, né? Mas dessa vez deixamos uma enquete, sim, totalmente diferente, mas muito adequada ao que está acontecendo agora com o tema da Copa do Mundo e tudo isso, né? Deixamos para vocês a pergunta sobre Messi, sobre Cristiano, basicamente, que são como os dois, as duas estrelas. Eu sei que há outros, sei que não sei o quê, mas perguntamos para vocês sobre esses dois jogadores. Quem você prefere, Messi ou Ronaldo? Neste momento, eles estão estão muito próximos, muito próximos. 56 acham que, bom, o número 1, ou melhor, digamos aquele que você prefere, né? Porque não é sobre ser o número 1 ou o número 2, e sim sobre quem você prefere. Ou seja, quem você prefere como jogador, quem você gosta mais. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, né? E eles estão muito empatados. Ou seja, vamos lá, a diferença de porcentagem é bem pequena e são só os primeiros 112 votos, então pode ser muito fácil que isso mude. No final das contas é a opinião de cada um. No final, insisto, não é tanto sobre quem é o número 1 no futebol, se fez mais gols, se fez menos, mas simplesmente quem você prefere, né? Esse é o ponto. Agora vamos a outros temas importantes e ao que ocorre no mundo. Como você está, Gabriel? E aí, Miguel? Um abraço para todos que estão chegando. Hoje não teve surpresas, né? Hoje não teve surpresas no que está acontecendo. Digamos que nesse empurra-empurra que está rolando, acho que não teve surpresas como aconteceu em outros dias, né? Pelo menos é isso que está acontecendo. Agora vamos para outros assuntos importantes que estão acontecendo, coisas importantes sobre o Oriente Médio e que, no final das contas, acho que isso é uma das coisas mais preocupantes agora. Principalmente porque estamos vivendo um momento em que, se não houver uma ruptura, essa abordagem de guerra. Então poderíamos dizer que essa guerra, lembrem-se do que dizem por aí, né? Se a guerra passa de 1 ano, a guerra dura 10. Existe uma espécie de regra, digamos assim, não é uma regra escrita, é algo que dizem os sábios, por assim dizer, do meio militar. Dizem que quando a guerra passa de 1 ano, ela se transforma em uma guerra de pelo menos 10 anos. E esse assunto, bem, ainda não está longe de completar 1 ano. Digo, se considerarmos que começou em 28 de fevereiro, então não é uma guerra tão longa, mas há relatos, e esses relatos ainda não foram confirmados. E digo, estou dizendo isso hoje, vou te explicar por que estou dizendo isso. Olhem, escutem isso, olhem, vamos ouvir essa parte. Escutem isso. De acordo com o que estão relatando, e insisto, isso já está sendo divulgado por vários sites de inteligência, estão relatando que já estão ocorrendo ataques novamente no sul do Líbano. Pode ser, veja, preste atenção nisso, pode ser que também faça parte da atividade de ontem. Mas olhem, as publicações. Faz apenas 2 ou 3 horas que começaram a aparecer imagens, fotos e vídeos de supostos ataques no sul do Líbano. Se for assim, obviamente o acordo vai acabar, né? E diz: tentativas de combates nesta noite no sul do Líbano, enquanto Israel e Hezbollah trocam fogo de artilharia pesada, lançamentos de MLRS e disparos de armas leves. Segundo o que relatam, Israel até agora não utilizou poder aéreo nos combates desta noite. Talvez o fato de não usar armas aéreas
seja uma forma de tentar dizer: vamos nos acalmar, não é? Porque o normal seria aviões, tiros e ataques, sabe? Quer dizer, mesmo sendo muito forte o que eu estou comentando, mas outro dia eu ouvi alguém dizendo isso por aí. Nesse sentido, talvez houvesse alguma razão no que o Trump dizia nesse aspecto. Porque, quando ele fala, havia cessar-fogo e eles ainda se enfrentavam. Eles estavam brigando de novo, Irã e Estados Unidos, e você dizia que o cessar-fogo naquela região é diferente. O cessar-fogo é atirar só um pouquinho, né? E sinceramente, sim, já aconteceu várias vezes, na verdade, desde que foi anunciado o cessar-fogo entre Hezbollah e Israel, toda semana tem ataques dos dois lados, mas eles dizem que mantém o cessar-fogo dos dois lados. Então, também não é surpresa que talvez eles continuem se enfrentando assim, só que sem ataques muito fortes. Ou seja, não é aquele clássico de, olha, Israel destruiu um prédio não sei onde, ou então o Hezbollah lançou não sei quantos foguetes contra uma população israelense, né? Na verdade, nesses dias, agora o Hezbollah tem atirado sim onde há israelenses, mas militares dentro do Líbano. Eles não atacaram fora até agora, não há relatos disso, certo? Então, é Israel nesses dias. O que isso significa? Que eles estão se limitando ao interno para não, digamos, trair o que disseram aos iranianos, que iam se acalmar um pouco. Então, a tensão está muito grande, é isso que quero dizer, e estão acontecendo coisas estranhas. Estão acontecendo coisas estranhas que eu acho que vamos conversar daqui a pouco, já na transmissão ao vivo, já com a Astrid, mas vou adiantar algumas coisas para vocês. Por exemplo, me chama a atenção que esse Abbas Aragache já está indo para a Suíça, ou pelo menos nessas próximas horas vai sair, vai viajar. Abbas Aragache, o ministro das Relações Exteriores, que está mais do lado, digamos, de Massoud Pezeshkian, ele é uma figura que é mais moderada que o líder supremo e estaria viajando para assinar esse acordo na Suíça. Se isso ocorrer, significa que a assinatura será feita e provavelmente veremos J.D. Vance avançar nesse sentido. Já se falou de tudo dos dois lados, comenta-se de tudo. Ou seja, Musk moctava dizendo não, é que os Estados Unidos estão desesperados, e Donald Trump dizendo hoje que não, os desesperados são vocês, porque vocês é que vieram atrás da gente e não sei mais o quê. Ou seja, não vamos dar nada para vocês, nenhum centavo, isso é só narrativa política interna. Ou seja, internamente eles querem convencer seus seguidores de que eles são os melhores, que eles são os mais fortes, né? Então, vocês já imaginam que, ou seja, que eles são os mais durões de todos. Não, basicamente é isso, né? Quero comentar isso porque, no final, uma coisa é o que eles dizem publicamente, outra coisa é o que eles fazem. E, eu gostaria que víssemos as duas. Primeiro, né, o que é que eles dizem, só pra fofoca, né? Mas a realidade dos fatos, essa é a que importa. Se de repente estão dizendo 1000 coisas, mas você vê que o preço do petróleo continua caindo, mas você vê que os navios continuam passando. Por exemplo, hoje de manhã houve uma situação de risco em que os iranianos atiraram para o alto. Por onde passam os navios petroleiros? Olhem, deixa eu mostrar no mapa, mas isso foi interessante porque aconteceu uma situação muito curiosa. Vamos ver. É no Estreito de Hormuz. Como vocês sabem, aqui estão os países. Do Golfo passa 20% do petróleo mundial, e o Estreito de Hormuz está sob controle dos iranianos. E de repente, quando os navios iam passar, os da Guarda Revolucionária atiraram para o alto e tudo teve que parar, não é? Tudo isso. Todos os navios disseram, de novo não podemos passar. Mas depois disso passaram 25 navios. Este é o dia de hoje. É o dia em que mais navios passaram desde o início da guerra, que foi no dia 21 de fevereiro, que na verdade começaria como 1º de março, por assim dizer. Todo março, todo abril, todo maio e tudo o que já tivemos de junho. Não tinham passado tantos navios. 25 em um único dia. Então foi uma boa notícia nesse sentido. Sim, ou seja, apesar de terem ocorrido disparos, apesar de terem ocorrido tensões, não houve confrontos. Apesar disso, passaram 25 navios. Por isso digo, coisas estranhas estão acontecendo, que por um lado mostram muita rudeza, mas por outro lado mostram que as coisas realmente estão ficando sérias, então vamos nos ater aos fatos, certo? Por exemplo,
Agora, aparentemente, Israel e o pessoal do Hezbollah estão trocando tiros, certo? E se você olhar de longe, você diz, olha bem, eles estão realmente brigando feio. E na verdade não. Estamos lendo agora em um meio de comunicação israelense que eles definiam que havia ataques de ambos os lados, mas controlados. E depois os relatos que vêm de meios iranianos dizem a mesma coisa. Ou seja, sim, eles estão atirando, mas são ataques controlados, não são aqueles super bombardeios que existem. Então, de repente, é difícil distinguir quando estamos vendo apenas imagens de longe. Ouvimos explosões, vemos clarões, mas ao ver o relatório você diz, não são bombardeios aéreos, pois não é isso. Você distingue. Por exemplo, ocorrem coisas estranhas. Agora, Jade, seria preciso confirmar o que está acontecendo com J.D. Vance. Vamos conferir de novo se já há anúncio de que ele vai, pois J.D. Vance falou hoje. Não, eu não vou. Sim, continuam atirando, continuam se atacando ali entre o Líbano e Israel. Eu já nem vou mais. Não, pelo que dizem está tudo bem. Quer dizer, vai saber, né? Aliás, eu digo, e vocês sabem, já falei muitas vezes, essa negociação, para mim, é um erro. E não porque seja um erro. A paz é o ideal. Obviamente isso é o ideal, mas a paz não pode ser a qualquer custo. Ou seja, quando a paz depende de que não haverá um programa nuclear, pois eles afirmam que isso não acontecerá. O único que vai ser assinado é algo muito superficial que não compromete realmente o Irã, mas que vai gerar muitos recursos para eles fazerem basicamente o que quiserem. Nem sequer se fala sobre a recuperação do material nuclear, que está com 60% de enriquecimento, então não estão sendo tratados os pontos-chave, nem sequer estão tocando em nada sobre os mísseis balísticos. Vamos, então é isso. Sim, não, eles não têm. Não há, ou seja, não é um acordo, digamos, favorável nesse sentido. Além disso, o Estreito de Hormuz ficará sob controle do Irã. E isso é uma perda. Por isso vocês vão ver muitos analistas dizendo que Donald Trump perdeu. Ou seja, é uma perda tremenda. Por quê? Pois é que se você vai e soma e subtrai, ele perde mais. Se continuar assim, ele perde mais. O Golfo, em todos os países do Golfo, aliados dos Estados Unidos e, portanto, pelos próprios Estados Unidos, da mesma forma, se isso, entre parênteses, se ficar assim, muitos acreditam que por trás existe um plano, algo que não vemos. Isso nos leva ao mesmo ponto. Se acontecer, veremos pelos fatos, mas agora não vemos isso nos fatos. Ok? Então não dá para, digamos, assumir que isso vai ser assim. Ou seja, só quando acontecer, aí sim saberemos. Agora, outro dia alguém me falou, achei engraçado, me disse para eu mudar o nome do canal, que eu colocasse especulação ao vivo. E o time está perfeito. Especulação ao vivo não está ruim. Quer dizer, o que é análise? Toda análise de geopolítica é especulação, mas não é especulação. Não é especulação à toa. É especulação informada com base em situações, com base em fatos, com base... Mas claro, se não agirem conforme o que você analisar, o que qualquer um analisar, vai ser uma especulação. É isso. Acho que isso acontece hoje. Quem vence? México ou sei lá quem? E Chiquila? Não, vence esse aqui. Por quê? Porque acho que vai acontecer. Sim, você está especulando, ou seja, é uma especulação. Mas parece que a pessoa achava que estava me insultando ao falar assim comigo, se é possível. Ou seja, todo canal de análise é especulação. Não, mais do que eu tenho agora, sim. Isso sim, se você tiver uma máquina do tempo e viajar para o futuro e ver exatamente o que vai acontecer, e voltar e dizer que isso vai acontecer exatamente, bom, aí sim. É o que faz essa revista, a The Economist ou a Times, ou seja lá qual for, que coloca essas capas. Bem, o que eles fazem ali é especulação, não é? Especulação preditiva, como dizem, pois no fim é baseada em... Imagine quantos jornalistas trabalham lá. O Juan não tem essa informação. Então, obviamente, eles dizem, vamos ver o que acham que vai acontecer. Isso, eles somam tudo e jogam lá, não é? Assim como os Sims. Todos especulam sobre o que acham que vai acontecer e às vezes acertam. Quando erram, ninguém lembra, só quando acertam. Pois é, isso é o mais comum, né? Mas enfim, é muito interessante o que está acontecendo agora em Israel, no Oriente Médio, no Irã, nos Estados Unidos, porque isso que está acontecendo nessas semanas vai definir muita coisa.
vai definir o futuro de toda uma região que está se tornando uma potência, mas que também preocupa porque é uma potência que não é democrática. Por isso digo, exceto Israel, certo? Que tem um tipo de democracia, mas fora do Catar todos são monarquias, certo? E que estão recebendo muita confiança, porque agora eles são os reis que têm o poder. Esses aí são, vamos dizer, são mais ou menos de boa em relação ao Ocidente, quero dizer. Mas vai que o filho, o neto, quem quer que seja que vá ter o poder depois, de repente um dia aparece um psicopata, um maluco. E aí essa pessoa já vai ter todo o poder do mundo. Tipo, imagina o que está sendo construído lá em termos de inteligência artificial. Estão trabalhando muito com DNA, ou seja, tecnologias que vão para Marte. Ou seja, a Arábia Saudita tem uma sonda em Marte. Ou seja, é desse nível que estamos falando. São países que estão evoluindo muito bem em tecnologia, economia e tudo mais, mas cujo futuro é muito incerto, né? Porque dependem de um indivíduo que está no poder ali, né? Mas enfim, como você tem estado, um grande abraço para toda a comunidade que está chegando, muito obrigado, vamos lá, vamos lá. Um grande abraço. Victor, como você está, Luiz Vargas? E os Estados Unidos têm o maior exército do mundo, tanto em quantidade quanto em qualidade. Luiz, Leonardo Pepe, Pérez e a física teórica dizem: enquanto não houver testes científicos, essa teoria não pode ser considerada válida. Leonardo, saudações. Dani, como está? É uma especulação bem estudada, cheia de informação, mas pode estar errada, certo? Ou seja, talvez não seja verdade, bom ponto. Dani, como está a Perla? Ela manda saudações. Pepe fala sobre essa reunião da elite de Peter de não, vou verificar isso. Já vou conferir. Obrigado pela informação, saudações, Perla. Como estão as coisas por aí? Aliás, Dorian, como você tem estado? Dorian, hoje, onde você esteve? Faz tempo que eu não te via, Dorian. Que bom que você está por aqui. Mas é que, digo, quando faz tempo que não vejo vocês, fico curioso. Então, obviamente, pergunto se estão bem. Espero que sim. E eu sei que alguns realmente comentam com a gente. Bom, alguns são assim, vão e voltam de repente, né? Mas a comunidade que está mais nos comentários são esses que eu percebo quando de repente não aparecem por lá, né? Mas enfim, espero que você esteja bem. Saudações, Dorian. Ele diz, saudações daqui a 100%. Isso é ótimo, Dorian. Saudações para a Rô Ortega. Como você está, Rô Perla? Ela pergunta, como se chama? Acho que é um cumprimento de peto. Vamos ver. Ele diz, eu já tenho isso aberto aqui, o que você está me comentando. E estou estudando algumas coisas muito interessantes. Interessante. Daqui a pouco a gente conversa sobre o relatório. Só me deixem conferir direitinho como está. O que? O Marro diz, cebola, like, muito obrigado por esses likes. Saudações, Luiz. Elisa, Sofia, como você tem estado? Ivan diz que deveria ter pensado. Ainda não vou. E o chefe diz que tudo que der errado é culpa dele. Sim, é assim que faz, quer dizer, não este. Mandam ele para que... Ou seja, porque ele não está fazendo a operação que ele quer. Ele está fazendo a operação que Trump manda ele fazer, né? Mas se der errado, ele diz que não, né? Esse é ótimo, ele diz. Esse está perfeito 100%. Como é o nome do programa? Muito obrigado, Cebola. Perla, saudações, digna, como você tem estado? Olá, Marita, como você está? Saudações para Buenos Aires, Argentina. Verônica de la Cruz Marita, a toda a comunidade que chega, muito obrigado. Olha, então vamos para outros assuntos, né? Vamos para outros temas, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado por nos acompanhar nesse tempinho. Daqui a pouco eu volto. Já eu estou de volta, sim, mais um tempinho. Acho que no máximo meia hora, mas acho que nem isso. Em 20 ou 30 minutos estaremos ao vivo novamente. Agora sim, live completa para conversar bastante. Eu tinha esse assunto pendente, então daqui a pouco. Se quiserem, enquanto fazem um café, já estaremos ao vivo. Nos vemos daqui a pouquinho. Fiquem bem. Até mais tarde.